Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre um lateral que foi, titular com o Carpini no São Paulo e que tem contrato próximo do fim. Pode ser que ele não fique para o ano que vem e eu vejo que seria uma solução para essa lateral direita do Vitória, que foi bem combalida nesse ano de 2024. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Quero listar aqui também outras opções que eu vejo como uma boa para o Vitória de alguns jogadores do São Paulo. Tem uma boa relação entre os clubes. Um exemplo, claro, foi o próprio Luan, que foi emprestado nessa temporada, inclusive se ele vai ficar em definitivo ou não. E vale lembrar, que teve dois atletas, tanto o Rodriguinho quanto também o João, que foram dois jogadores da base do São Paulo que o Vitória procurou, mas não foram emprestados. Como que está esse desempenho dos jogadores, o João Moreira e o Rodriguinho, que foram procurados no meio da temporada e que foi inclusive uma pedida do técnico Carpini. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube, que é de 62 mil inscritos, que é a nossa próxima meta. Aqui nós postamos em média 3 vídeos por dia, sempre na semana, com vários conteúdos aqui do Vitória. Então, para você não perder nada, deixe seu like, se inscreva, que ajuda bastante. E lembrando, quando chegarmos em 70 mil inscritos, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Vitória. Então, para você concorrer, o primeiro passo é estar inscrito aqui no canal, beleza? Então, antes disso, eu quero falar dessa tabela na Série A, que tem ficado complicado, para o Vitória, que tem feito sua parte. Estou gravando esse vídeo antes do duelo contra o Fluminense, mas assim, situação bem delicada. O próprio Fluminense também, venceu vários jogos improváveis nesses últimos dias. Venceu o Flamengo, venceu o Cruzeiro, venceu também o último compromisso contra o Atlético Paranaense. Então, deu uma saída dessa zona, está aí com 36 pontos, mas ainda assim com chances de queda, não dá para descartar não. Vitória fez a sua parte, poderia, se o Corinthians, o próprio Fluminense não tivesse uma fase melhor, até estar mais distante, mas está aí com 32 pontos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, empatado com o Corinthians e com um ponto a menos do que o Atlético Paranaense, que tem um jogo a menos também, Então está numa situação aí bem embolada todos os clubes, é claro, além desses aqui que estão brigando há muito tempo, Vitória, Corinthians, o Atlético Paranaense, o Fluminense, tem muito time aqui ainda que eu vejo que pode acabar entrando para esse bolo muito em breve. Criciúma com 36, o Grêmio aqui, por exemplo, com 35, Bragantino e Juventude com 34, O Bragantino mesmo uma fase terrível, não descarta uma possibilidade de rebaixamento. E ainda vale destacar o Vasco aqui também, que está com 37 pontos, tem chances matemáticas tranquilamente para entrar aqui dentro dessa zona. Então assim, não descarto também não, com 29 jogos até aqui. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre essa sequência de jogos que vão ser fundamentais. Pelo menos fez a sua parte aí nos últimos duelos, tanto o empate contra o Atlético, vencendo o Atlético Goianiense fora, e esse último jogo contra o Bragantino. Tem aqui tanto o Fluminense no próximo final de semana, Atlético Paranaense jogo direto, esses três, esses 4 jogos, meu Deus do céu. Fluminense, Atlético Paranaense, Corinthians e Criciúma. Vale lembrar ainda que encerra com Grêmio e Vitória, e tendo ainda também Flamengo, Fortaleza e fora de casa contra o Botafogo. Se você quiser começar a apostar, recomendo você a conhecer aqui a Esportiva, patrocinadora do canal. Tá aqui as cotações, para esse próximo compromisso contra a equipe do Fluminense. Bora encontrar aqui, ó. Cadê? Tô me perdido, tá aqui, ó. 2,30. Uma vitória do Leão em casa. 3, uma cotação boa, R$30, voltando 70. Boa opção aqui para esse duelo. Já fiz minhas apostas aqui para esse compromisso no próximo sábado. E lembrando, tem várias partidas aqui interessantes. Por exemplo, o Palmeiras enfrentando Fortaleza. Tem aqui o Grêmio também contra o Atlético Goianiense. Você pode colocar aqui esses jogos. E Flamengo, Juventude. Boa cotação aqui também. Se todo mundo acabar vencendo, cotação de 6,69. Então, colocar R$80 aqui, por exemplo, voltaria 535. Lembrando que na Esportiva você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Você pode começar a apostar também a partir de R$1. E o link está aqui embaixo para vocês na descrição. Está assistindo aqui o vídeo, sempre deixa aqui embaixo na descrição para vocês. Tá aqui, ó. Comece hoje na Esportiva, 100% de bônus e a partir de R$1. Então, bora falar aqui sobre um jogador que eu vejo com bons olhos para o próximo ano, que seria o Igor Vinícius, atleta de 27 anos de idade, que lembrando, ele está aí com um contrato perto do fim com a equipe do São Paulo, tem revezado entre titular e reserva, justamente por conta do Rafinha, que é mais veterano, ainda não confirmou se vai aposentar ou não para o ano que vem, mas pode ser sim uma alternativa. 27 anos de idade, avaliado em 12 milhões de reais, está no São Paulo há muito tempo, ele surge ali muito bem em 2018 na Ponte Preta, foi contratado em 2019,
sempre revezando entre titular, reserva, titular, reserva. Então assim, acho que pode ser sim uma boa opção. Foi comprado por 2,5 milhões de reais. A última partida dele foi contra o Vasco, vitória por 3-0. Foi titular nesse compromisso. Eu vejo sim que poderia ser uma solução, né, desses problemas na lateral direita. Tá aqui o desempenho dele também no Campeonato Brasileiro, nota média de 6,88 dos 22 jogos do São Paulo, 21 como titular. Então ele vai revezando bastante, né, justamente com o Rafinha. Apesar de ser uma baita opção, não é uma contratação fácil, vai depender muito do que o São Paulo vai ter para o ano que vem. Por exemplo, o Rafinha, que é um jogador que, né, sempre joga nessa posição de lateral direito, se ele for se aposentar, que ainda não definiu, como que fica a situação, né? Porque o Igor Vinícius, mais uma temporada, sendo mais reserva do que titular. E também tem essa outra questão que seria o jogador poder assinar um pré-contrato a partir do ano que vem. Então, dependendo da proposta, pode ser uma boa. E o Vitória que sofreu bastante, né, com laterais nesses últimos tempos. Até o Zeca que jogava por esse setor, contratou o Raul Cáceres, que não acho que é a melhor opção aí para essa lateral. E até na época, quando o Carpini, né, estava comandando o São Paulo, ele teve uma sequência como titular. Então deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários se valeria a pena, se seria uma boa opção, se não, tá aqui o desempenho dele recentemente também nos últimos jogos. Bora falar também de outro nome que é lateral direito, pode ser uma boa aí para o São Paulo no médio e longo prazo e que foi procurado pelo Vitória, a pedido do Carpini, que foi o João, né? O João Moreira, tá aqui, ó, o desempenho dele nessa última temporada, 11 partidas, última como profissional, no dia 18 de agosto contra o Palmeiras, né? Então tem muito tempo que ele não entra em campo e é um jogador que tinha uma expectativa de ter mais espaço nessa temporada. Ano passado ele jogou apenas um jogo no profissional. 2022, quando ele surge muito bem, né? 11 partidas, um gol e 2 assistências, na época com 18 anos. Todo mundo pensava que ele já teria uma boa oportunidade e seria vendido. Não foi o que aconteceu. Mas eu ficaria de olho aí também. Não acho que o São Paulo liberaria ele fácil, até porque ele tem um valor de mercado maior do que o próprio Igor Vinícius. Então, vai que pro ano que vem, né? O Rafinha continua como titular, renova seu contrato, o João Moreira fica com reserva imediato, o Igor Vinícius com a reta final de contrato poderia sair bem mais facilmente e eu vejo com bons olhos, né, essa possibilidade para o ano que vem. Tá aqui o desempenho então do João Moreira, que é um lateral direito com muito potencial. E além dele, né, teve também o Rodriguinho que foi especulado, eu vou deixar aqui para vocês o desempenho dele até aqui, 6 partidas, uma situação parecida aí também. O último jogo contra o Cruzeiro no dia 15 aqui foi de setembro, né? Então, contra a equipe do Cruzeiro, foi relacionado para outros duelos, mas ficou apenas no banco e não saiu. Pelo menos os dois, né, têm ficado na equipe profissional, então tem treinado com os profissionais, apesar de terem 20 anos, poderia estar tranquilamente jogando, né, Copa do Brasil Sub-20 ou Brasileirão, não é o que tem acontecido. Ele que também começa a jogar profissionalmente em 2022, 4 partidas e um gol, ano passado 14 jogos no profissional e uma assistência, e agora também, né, em 2024, com 6 participações, avaliada então em 3 milhões de euros, basicamente 18 milhões de reais. Acho que para o São Paulo acabou que foi ruim, né, os jogadores não ter sido emprestados, porque acho que no Vitória, como foi um pedido do próprio treinador, do próprio Carpini, poderiam ter jogado pelo menos com um pouco mais de frequência. É claro, né, o São Paulo certamente tem medo, por exemplo, de emprestar esses atletas, e aí pensa, né, de ser reserva no Vitória, não ter espaço, acaba que poderia ter adaptado melhor ao clube, mas assim, eu vejo que poderia ter sido uma boa, mas para emprestar um jogador, né, que você não vai ter, por exemplo, um valor fixado viável para o Vitória comprar, vai colocar 25 milhões de reais, 35 milhões, eu acho que não vale muito a pena não. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. E para terminar aqui também, tem um outro nome que eu vejo como uma boa, que é o Lisieiro, que é um volante e lateral esquerdo. Então, o Lucas Esteves vive uma fase boa, mas com reserva dele seria uma alternativa aí também. Vale lembrar que ele tem 8 partidas, não foi comandado com o Carpini, porque ele estava emprestado a um clube lá da Suíça, né? Ele ficou lá durante um ano, até que teve um desempenho ok, 29 jogos, 3 gols e 5 assistências. Voltou a participar de algumas partidas do São Paulo, mas muito mais como reserva, 26 anos de idade, quando ele surge também em 2018, muito potencial, né? Acho que ele tinha 19 anos de idade, alguma coisa assim. Não virou tudo aquilo, mas ainda eu acho ele um bom jogador. Foi emprestado ano passado para o Curitiba, na reta final da Série A, e em 2022 também para a equipe do Internacional. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem que você vê, né, com bons olhos? Essa opção aí também do Igor Vinícius. Eu vou deixar para vocês outras sugestões relacionadas do Vitória aqui na tela final. E também, né, o link aqui para vocês da Esportiva para você começar nos próximos jogos aqui do Leão, super decisivos nessa reta final de Série A.
Valeu, galera.